Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para vocês que estão acompanhando essa série de entrevistas, né, dos candidatos à chapa do Conselho Deliberativo do Internacional. Hoje, né, depois de ouvirmos a chapa número 8, né, o pessoal da Rede Gigante, hoje o pessoal da chapa 5, né, o Inter Pode Mais. Estou com a presença de dois coloradaços aqui, o Nelson Pires e o Luiz Caldas Milano Júnior, ou o Alemão Milano, não sei como é que chama candidato agora, né? Vamos botar o nome completo, Luiz Caldas Milano Júnior aqui com a gente também, para entender um pouquinho da chapa número 5, que concorre ao Conselho Deliberativo do Internacional. Nelson, prazer te ter aqui. Prazer é meu, Colar. Boa tarde, bom dia, boa manhã, sei lá, boa noite aí para a torcida colorada, né, que nos ouve. É sempre uma satisfação estar contigo, Colar, especialmente contigo, né, jovem jornalista, responsável, né, um dos exemplos aí do jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, uma satisfação. Milano, não sei se tu quer te apresentar aí, mas prazer te ter aqui também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Colar. Pode chamar de Milano, de Alemão Milano, me chamam de Luiz Caldas, não tem problema, cara. A gente responde qualquer uma. Mas obrigado pelo convite aí, cara, é uma honra. Tu sabe o quanto eu sou um admirador do teu trabalho também, desde o início, cara. E é muito legal, assim, ver essa nova safra identificada com o clube, mas acima de tudo com muita qualidade, cara, né? Isso é muito legal de ver. Que tu continue nesse caminho, o senhor vai muito mais longe ainda, tenho certeza. E obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Deixa eu perguntar para vocês, então, o nome da chapa, o Inter Pode Mais, né? O Inter pode mais o quê, senhores? Pois olha, Colar, esse nome é um nome muito inspirador para a gente, né? A gente teve a oportunidade, né, junto com o Alessandro, de estar na gestão ali, né, e contribuir com o clube naquilo que era possível, né, dentro, obviamente, de uma aliança e dentro de uma outra liderança, né, que era quem tocava o clube durante esses 4 anos. Mas esses 4 anos, esse período foi muito importante para a gente, porque esse grupo passou por várias áreas do clube e pôde ver, né, o potencial que o Esporte Clube Internacional tem. A gente sabe, né, que a gente teve um momento difícil ali atrás, mas assim, analisando por dentro o clube, vendo cada uma das áreas, administração, patrimônio, finanças, relacionamento social, marketing e futebol, a gente pôde concluir e ver que a gente roda ainda, talvez, 50% desse negócio. Então, a construção do nome é exatamente essa inspiração, assim, né? É de quem esteve lá dentro e viu com os próprios olhos e sabe o quanto dá para fazer mais. A gente estava lá, não conseguia fazer tudo o que queria, não conseguia fazer tudo o que pensava, mas foi importante para a gente essa experiência, e agora a pretensão, obviamente, é que a gente possa realmente executar todas as ideias, e tanto no Conselho de Gestão, quanto, muito importante, no Conselho Deliberativo também. Colar, o Inter pode muito mais, e nós, enquanto torcedores, estamos precisando disso, né? Nos últimos anos a gente passou por algumas dificuldades bem importantes, e eu queria começar este raciocínio com algumas questões que eu julgo importantes. Por que é importante a gente fazer o voto nesta eleição para a chapa 5 no Conselho Deliberativo, né? Isso é um argumento que nos últimos anos sempre se falou contrariamente, mas nesse momento acho que a gente tem que rever, e eu vou te explicar onde é que eu quero chegar. Sempre se falou em campanha o seguinte: vota na chapa do fulano de tal para a presidência, ou agora Conselho de Gestão, mas vota numa chapa, em outra chapa para o Conselho, para que haja fiscalização, para que haja uma maior, enfim, né, controle da oposição, que tenha oposição no Conselho. Isto era assim porque a então situação sempre teve ampla maioria no Conselho. Neste momento, a nossa chapa ela é minoria no Conselho Deliberativo. Isso é importante a gente deixar explicado para a torcida, né, para os associados e para as associadas, por que a gente tem que ter o voto na chapa 5 para o CD. Porque para a gente conseguir implementar o nosso plano de gestão e tudo aquilo que a gente acredita para o Inter, a gente precisa estar mais fortes no Conselho Deliberativo, né? E a gente precisa ter um mínimo de viabilidade, de governabilidade, para que a gente consiga realmente evoluir e botar em prática muitas questões, porque muitas coisas vão passar pelo Conselho naquilo que a gente está propondo para o clube para os próximos anos. Então, nesta eleição, é muito importante a gente fazer, sim, o voto casado para o Conselho de Gestão
e para o Conselho Deliberativo, para que a gente aumente a nossa bancada e consiga ter mais representantes que acreditem nesse projeto, que vão ajudar a executar ele dentro do clube nos próximos anos. Eu estava dando uma olhada nas propostas de vocês, né, aqui, recebi o material, dei uma estudada ontem e hoje também. Vocês falam muito sobre modernização, né, do Conselho Deliberativo, do voto eletrônico, até mesmo do voto aberto, né, que não acho que seja uma modernização, né, eu acho que deveria ser assim, né, porque a gente elege os conselheiros, a gente elege os representantes, e a partir daí eles nos representam no Conselho Deliberativo, né. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais essas propostas, né, de modernização do clube, modernização do Conselho Deliberativo, como fazer e o que fazer. Cara, vamos. Nelson, tu quer começar, Nelson? Mas tá mutado. Tá mutado, Nelson. O Nelson estava no mute, ele esqueceu de tirar, roubei dele. Toca aí. Propostas, tá? Quando a gente fala em votação aberta, isso está cada vez mais latente dentro do clube, a questão da transparência. E, infelizmente, Colar, eu tive que ver gente defender o voto secreto dentro do conselho, como se o voto secreto fosse algo, uma garantia minha, né? É o contrário, é exatamente ao contrário. Eu tenho que ter garantia do meu voto secreto para as eleições majoritárias, para eu eleger o meu deputado, o meu governador, enfim, né, o meu presidente, o meu vereador. Para isso eu tenho que ter o meu voto secreto para eu garantir isto para mim, esta minha liberdade de votar em quem eu quiser. Agora, quando eu estou representando alguém, que no caso o conselheiro representa o associado que votou em mim ou no Nelson, na nossa chapa, ele quer saber o que a gente está fazendo. Então, exato, dentro do plenário hoje da Câmara e do Senado, as votações são abertas, e houve uma discussão nos últimos anos sobre isso, inclusive. E agora nós temos que fazer isso dentro do clube, né? Nós temos que modernizar o estatuto nesse aspecto para dizer exatamente o contrário do que tem hoje no estatuto. O estatuto fala que as eleições lá, que os votos são secretos. Não, nós temos que mudar para exatamente o contrário, para fazer votações abertas. E por que a gente fala em modernizar o conselho em relação a painel eletrônico? Porque hoje é assim na Câmara e no Senado. Eu vou seguir nesse exemplo que é o nosso parlamento. Tu senta na tua cadeira lá, tu vai botar o teu login, tua senha e vai aparecer o nome no painel. Hoje, cara, a gente tem um CD que para as votações ainda é um modelo muito arcaico, nós estamos quase em 2021. É assim, ó, quem aprova permaneça como está, os outros que não concordam não levantem, se eu levanta a mão, aí tu vai contar manual 1, 2, 3, 4. Cara, nós temos que ter um sistema que não é difícil de implementar, que tu vai ter um painel eletrônico com o nome dos conselheiros que fizeram lá, que tem a sua presença, né? Sim. E o cara vai votar ali sim, não, a favor, contra, enfim, 1, 2, não importa, mas tu vai votar e vai aparecer o que tu votou. Isso é transparência para o associado. O associado tem que saber como eu estou votando os temas do clube, que é para isso que eu fui eleito, para representá-lo, não para eu votar de acordo com aquilo que eu quero. Não. Então eu estou no lugar errado. E é muito preocupante a gente ver pessoas defender isso, o voto secreto dentro do conselho, sendo que tu é representante do associado e não o contrário. E isso também está em linha com toda a proposta nossa, né, Colar? A gente tem uma proposta de modernização do clube, de trazer o clube para uma nova fase da humanidade, da sociedade. Nós estamos vivendo hoje uma realidade de absoluta transparência, né, onde a gente, querendo ou não, todo mundo fica sabendo o que a gente pensa, o que a gente faz, e eu acho que isso tem muito a ver com a maturidade que a gente tem, né? Quando a gente vivia um bloco de pessoas, onde tu tinha um líder, né, um cacique, e ele determinava o voto dos demais, então os outros eram todos subservientes daquele, e era uma massa de votos apenas para compor uma liderança ou um pequeno grupo de lideranças, era bom o voto ser secreto, porque, enfim, aí, né, tu estava correndo o risco de, se tu quisesse pensar diferente, tu seria, né, castigado pelo teu grupo, né? Hoje em dia isso está ultrapassado, acho que as pessoas têm que ter transparência, falar com honestidade o que pensam e criar o debate, enfim, assumir a sua posição, né? Não só perante o seu grupo, né, como perante o associado, que no final das contas foi quem o colocou lá, né? Então acho que é uma proposta moderna, perfeitamente em linha, e a gente tem que chegar nesse ponto de dar liberdade a todos no pensar, né, e no falar, e, obviamente, no votar, né? Então...
Mas pergunto como fazer, né? É viável economicamente essa questão da modernização? Em que aspectos, além dessa questão da votação, do painel eletrônico, né? Modernizar o clube como um todo, né? Não sei se dá para abranger um pouquinho mais a ideia de vocês em relação a isso. Sob o ponto de vista de clube, Colares, foi feito muito já nesses últimos 2 anos. Acho que o Alessandro, nos debates, tem falado bastante de várias coisas. Sob o ponto de vista de marketing, a gente também conseguiu dar uma colaborada lá. Estava bastante parado, né, o clube, né, nos últimos anos, e a gente conseguiu fazer a coisa dar uma andada. Obviamente, não é um estalar de dedos que a gente consegue fazer todas as transformações que a gente visualiza necessárias. Mas o importante é que a gente dê ritmo para essa caminhada. Né, o Milano colocou aqui, vamos botar um painel eletrônico. Isso é uma tecnologia absolutamente barata, não é mais complicado de fazer isso, tá? Na verdade, a gente hoje tem votação via o aplicativo, né, onde a gente fez agora mesmo a votação do Conselho Deliberativo, né, onde nós escolhemos 2 chapas para irem ao pátio, e isso os associados todos votaram na internet ou no celular. Então, assim, o aplicativo do Inter, ele pode, a gente pode fazer votações e assim, com maior tranquilidade a qualquer momento, assim como a gente faz no Twitter, né? Vou fazer ali a pesquisa, a opção 1, opção 2, opção 3, isso é fácil de a gente implementar no celular, a gente pode fazer o voto no celular e apenas botar no painel, né, o fechamento da urna, né, vamos dizer assim, o relatório final com os nomes individualizados de cada um. Isso tudo é perfeitamente factível sob o ponto de vista tecnológico, tá? Então não é dificuldade nenhuma. Agora, claro, o clube inteiro, a gente precisa de uma caminhada, mas a gente precisa começar essa caminhada. Os clubes na Europa têm uma performance muito superior à nossa, a gente vê exemplos no Brasil também de performance superior, com otimização de processos, otimização de recursos, e o resultado disso acaba sendo muito maior do que o resultado com grandes clubes inchados e pesados. Outro ponto que vocês citaram, que eu particularmente critico muito, né, nos últimos anos, né, que está nas propostas para o Conselho Deliberativo de vocês, é a capacitação e formação de novos dirigentes, né, que é o que o Inter sente muita falta, né, desde a saída do Fernando Carvalho, enfim, a gente viu outros dirigentes vindo, mas seguindo a mesma ideia, a mesma ideologia. Se é positivo ou não, aí eu deixo a cargo de quem está ouvindo. Mas como fazer isso, né? Como criar novas lideranças e novos dirigentes para o Inter? Posso começar aqui, Milano? Começo eu agora, depois tu complementa, rapidinho. Colar, a gente vive no clube ali uma situação interessante. Nós temos 340 conselheiros, tá? E representam, obviamente, a nação colorada. E tá certo que seja assim. Nós precisamos que os conselheiros sejam um microcosmo da nossa sociedade colorada, da nação colorada. Então, nós temos que ter todas as profissões, todas as origens, todas as regiões representadas dentro do Conselho Deliberativo. Está tudo perfeito. O que nós precisamos, obviamente, fazer é com que cada conselheiro que está ali entenda, obviamente, do clube do qual nós estamos tratando. E o clube ele tem as suas mais diversas áreas, né? Vou puxar aqui para o meu assado: marketing, administração, finanças, o futebol em si. De fato, todo mundo quer falar de futebol, mas para que a gente possa fazer uma entrega concreta, e isso é importante sobre vários aspectos, né? Tanto sob o ponto de vista do Conselho Deliberativo poder realizar coisas junto com o clube, porque hoje o Conselho às vezes fica afastado e a gestão está fazendo e o Conselho nem sabe o que está acontecendo na gestão, e isso tem que acabar. O Conselho tem várias comissões, né, que ficam instaladas permanentemente, e o objetivo e a missão dessas comissões é colaborar com as áreas do clube. Existe uma comissão de novos negócios, comissão de patrimônio, comissão de finanças, planejamento estratégico, tem várias comissões. E essas comissões precisam interagir. Mas nós precisamos de integrantes dentro dessas comissões que entendam com profundidade do tema do qual eles estão tentando colaborar, participando lá. Então, para isso é muito importante. Outra coisa importante é que para que a gente possa ir modernizando o nosso estatuto e criando novas regras, ou seja, para que a gente possa legislar, né, criar as leis que regulam o clube, a gente também precisa entender com profundidade das coisas. E para isso, a gente precisa de capacitação. A gente vê algumas distorções hoje, tá? Profissionais que são de uma determinada área atuando noutra área. E, obviamente, a colaboração ela fica com menos profundidade técnica. Então, a gente conseguir combinar profundidade técnica, né, com as áreas do clube é muito importante. Por isso, a capacitação e o ajuste dessas competências ela é fundamental para que a gente consiga aprimorar a performance da organização do clube como um todo. Vai lá, Milano. Não, complementando em relação a isso, vamos pegar o histórico do clube, Colar, e vamos falar um pouco de futebol, que é o que nos move. Nos últimos 20 anos, quantos dirigentes nós formamos para o futebol, né, dentro do clube? Por quê?
porque é o que o Nelson falou, o conselho não conversa com a gestão e a gestão não conversa com o conselho. E aí nós vamos entrar numa seara, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não importa quem não conversa com quem, alguém vai ter que levantar a bandeira e dizer, galera, vamos sentar e vamos conversar, vamos nos ajudar, porque um depende do outro, são órgãos autônomos, mas a porta de entrada do clube é o conselho deliberativo, né? Primeiro tu começa torcedor, depois tu te associa, depois tu pode concorrer ao conselho. Qualquer associado pode fazer isso e montar uma chapa que vai participar do pleito. Nós temos 11 chapas concorrendo esse ano, é um número recorde, né? Ou seja, o associado está se interessando cada vez mais pela vida política do clube. Mas a gente não conseguiu transformar as nossas vitórias dentro de campo lá no início dos anos 2000, nós não conseguimos transformar isso de forma perene. A gente ficou na mão de pessoas que em dado momento fizeram um projeto que foi um projeto de vanguarda, que ganhou muita coisa, e esse projeto parou no tempo, e esse mesmo projeto nos afundou ali na frente. A gente não conseguiu se reinventar. E nós não formamos novos líderes, novos dirigentes. Nós não conseguimos ter a capacidade interna de olhar para os sucessores, porque a gente não olhou para o conselho como um todo. A gente olhou para os seus pares de movimento. E a gente pessoalizou a coisa. Como o Nelson falou, a gente não pegou pessoas que são mais capacitadas ou que podem render mais num departamento ou outro. A gente pegou o seguinte, esse cara é meu amigo do meu grupo, esse cara vai estar lá. E isso a gente tem que mudar a cultura interna dentro do clube para a gente conseguir avançar. Porque a porta de entrada do clube é ali. É ali. Como é que tu forma um dirigente de futebol? Não é em 3 meses. O cara vai ter que, de repente, ele vai começar pela base, é que nem o treinador, é que nem o atleta. A gente tem que ir vendo essa pessoa se posicionar e ir crescendo, né? Claro que vamos ter exceções, né? Claro que hoje nós vamos ter que ter inovação também no futebol, porque nós vamos ter que formar novos dirigentes já do topo. Nós não temos escolha nesse momento. Que a gente não tem essa capacidade hoje de fazer essa escalabilidade do cara ir crescendo para até chegar com vice-futebol, por exemplo. Não, hoje nós vamos ter que pegar pessoas e montar uma estrutura já pronta, com essas pessoas sendo as responsáveis, né, direto. E isso pode dar muito certo, mas se a gente não souber daqui para frente fazer isso de forma perene, daqui a 2, 3, 5, 10 anos, a gente vai estar sem lideranças novas de novo. E aí nós vamos voltar para um ciclo não tão bom, né, como a gente está passando. E aí, cara, o futebol indo mal, o clube todo sofre, né, e as consequências as consequências estão aí para a gente ver. Então, acho que esse é o desafio, é a gente conseguir fazer com que o conselho seja valorizado nesse momento e formar pessoas dentro das suas áreas que estejam dispostas a ajudar com o clube. Mas neste caso, tá? Digamos que o Alessandro seja eleito presidente do Internacional, tá? E vocês estão no Conselho Deliberativo, assim como outras chapas de oposição, até propriamente ao que vocês pensam, né? E essa pessoa ela é capacitada para estar numa área de marketing, numa área de finanças, né? A ideia de vocês é capacitar essas pessoas do Conselho Deliberativo, independente do grupo, ou potencializar pessoas dos movimentos de vocês próximos à gestão? Eu acho que é muito importante, Colar, que o associado faça uma boa escolha. Porque, na verdade, assim, vamos ter mandatos de 6 anos agora, já é bastante tempo, né? Mas, assim, a gente espera pessoas dentro do conselho que já vêm com uma boa formação. Isso é fundamental. A gente precisa que as pessoas cheguem para ser conselheiros do clube com um potencial concreto de colaborar. Então, assim, por isso que é importante a gente ter pessoas de várias regiões e pessoas de várias profissões. E isso precisa ter um certo equilíbrio. Eu até ousaria dizer que nós deveríamos ter um um conselho deliberativo sincronizado ao nosso planejamento estratégico. Ou seja, se o clube precisa agora aumentar receitas, nós deveríamos ter um conselho deliberativo capaz de colaborar com gente da área comercial e de marketing para dar mais tônus comercial para o clube. Se o clube precisa gerir melhor suas finanças, a gente precisa de um staff, de um board um pouco mais competências na área de finanças. Essa sincronização ela é importante, né? Podendo, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui, a gente pode ter um conselho deliberativo com muitos advogados, né? E o clube está super bem, sob o ponto de vista jurídico, e daqui a pouco mal sob outras perspectivas.
Então, a gente precisa de um equilíbrio dentro do conselho. E isso se faz na hora da eleição, né? Se faz na hora de escolher, olhar as chapas e olhar os nomes e ver quem é a nominata que traz o melhor conjunto de profissionais que realmente tem mais potencial de colaborar com o clube, né? Com advogados, obviamente, com médicos, mas com engenheiros de dados, com finanças, com marketing, enfim, com todas as áreas. Uma coisa é certa, e aqui é uma reflexão interessante. Eu, por exemplo, a vida inteira eu trabalhei com marketing, né? Vamos dizer assim, com gestão empresarial e marketing. Então, quando eu chego na vice-presidência de marketing, alguma coisinha eu consigo ajudar. A minha missão principal é montar um time lá dentro, contratar um bom executivo, um conjunto de executivos e deixá-los trabalhando, se possível não atrapalhar, né? A reflexão que a gente tem que se fazer é como é que a gente faz isso no futebol. Porque qual é o conselheiro que trabalha com futebol? Se ele trabalhar com futebol, ele tem que estar funcionando, tem que estar trabalhando no clube. Sim. Então, na verdade, no futebol, esse pensamento acaba sendo um pouquinho diferente. O muito importante no futebol é que a gente tenha um grande staff executivo no futebol, tá? E obviamente, né, que a gente esqueça, né, convicções pessoais, pensamentos mágicos, pé na porta, porque não é disso que se faz, né, o resultado em campo, e isso a gente tem os modelos no mundo inteiro demonstrando isso, tá? Então, mas o Conselho Deliberativo tem que ser escolhido pelos nossos sócios, nas pessoas físicas que compõem a nominata do Conselho. Perfeito. Outro ponto, a atualização do estatuto, né, que foi uma questão bem polêmica aí, né, nesse ano, justamente sobre as eleições, né, que não foram adiadas, a questão da cláusula de barreira. Como é que o movimento pensa sobre esse assunto? Cara, o estatuto, como o Nelson já falou, nós temos que estar sempre modernizando ele, né? E cada vez mais nessa era da tecnologia que a gente vive, uma regra que vale hoje, daqui a 2 anos, ela pode estar completamente obsoleta, né? Impressionante a velocidade com que as coisas vêm mudando nos últimos tempos. E o que acontece? O nosso estatuto, bem ou mal, vou voltar, por exemplo, lá do início. Nós ainda temos lá que o voto é secreto, né? Porque o estatuto, em algumas coisas, ele ainda tem que ser modernizado e a gente não conseguiu trabalhar essas coisas. Mas temos alguns avanços importantes, quer ver? A gente já conseguiu aumentar o mandato do Conselho de Gestão para 3 anos. Quer dizer, o clube não é mais presidencialista, agora é um Conselho de Gestão, né? E o clube tem que fazer isso. Nós aumentamos o mandato para 3 anos. Nós, pela primeira vez, vamos ter uma cláusula de barreira para passar flutuante, ela vai depender do número de associados. Isso é uma novidade, né? Isso é muito importante, que há uma discussão muito grande sobre cláusula de barreira dentro do clube, há quem seja a favor, há quem seja contra, e esse ano nós vamos ter essa cláusula flutuante, ou seja, quanto mais associados votarem, menor a cláusula. Por isso que é importante as pessoas votarem. Mas nós ainda temos muito a evoluir em termos legislativos, né? Acho que nós temos que modernizar, inclusive, o estatuto em alguns pontos, se adequando à legislação. Vou te dar um exemplo prático. Compliance. Está na moda agora o tal do compliance, né? Mas é algo que todas as corporações, mundo afora, estão se atualizando em relação a isso. Métodos de controle e tudo mais. Então, nós vamos ter que trabalhar esse aspecto dentro do conselho para a gente modernizar o nosso estatuto nesse ponto. Cara, sempre vai ter coisa para a gente alterar para melhorar, mas alguns pontos-chave a gente tem que ter a tranquilidade e a maturidade de discutir internamente, a receber as propostas e ver se a gente consegue avançar nos próximos anos, que isso vai ser muito importante para o clube. Sobre eleições diretas, né? É um dos casos que se comenta muito, né? Algumas chapas, inclusive até pelo apelo popular que teve essa eleição no Conselho Deliberativo, né? Maior que nos últimos anos, acredito. Vocês são a favor, são contra eleições diretas? Qual a opinião de vocês? Acho que a gente caminha para essa direção, né, Colara? É importante só que a gente lembre, né, que 340 conselheiros, se cada um tiver uma opinião diferente, a gente vai precisar de um amplo debate muito extenso. O processo de grupos, ele facilita um pouco esse debate, porque ele remete a um debate interno dos grupos, né, para depois, com um conjunto, né, de grupos, então, põe um número menor de opiniões, e aí, entre eles consensam alguma coisa que acaba sendo a votação final, a eleição final. Eu acho que a gente vem num processo de transformação. O primeiro passo foi dado, que é o passo que o Milano comentou aí, da gente criar a cláusula de barreira flutuante. Antes eram 15% o volume mínimo de votos
para uma chapa poder entrar no Conselho Deliberativo, e agora a gente tem a opção de cair para 10%, até 8%, conforme o volume de associados votantes. Quanto mais sócios votam, menor a cláusula de barreira. Eu acho que a gente começa a caminhar nessa direção, e acho que é uma caminhada. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai evoluir, né? Talvez com uma cláusula de barreira zero, enfim, aí nós vamos vendo, mas assim, estamos nessa direção aí, tá? O outro tema aqui, o último, né, que está no plano de vocês, é a ampliação do engajamento dos associados, propiciar que o associado tenha mais acesso a conteúdos e decisões do clube. Como fazer isso? Bom, eu acho que aos poucos o associado vem participando mais das reuniões de conselho. Na reunião agora que houve a apresentação das 4 chapas, né, que foi a preliminar, na reunião prévia à votação dos conselheiros, a gente teve picos de 800 sócios assistindo à reunião. E isso é inédito, né? Nós tivemos, o normal é nós termos 20 pessoas na sala do conselho, né? Quando nós abrimos a transmissão digital, nós tivemos picos de 100 e tal, mas assim, 800 sócios acompanhando a reunião do Conselho Deliberativo já é uma novidade. Da mesma forma, acho que tem uma caminhada aí, né? Eu diria até mais, tá, Colar? Eu acho que hoje, muitas vezes, a própria gestão não dá transparência suficiente aos seus atos de gestão para o Conselho Deliberativo, né? E, para começar, a gente precisa dessa transparência. O conselheiro precisa saber o que a gestão está fazendo. E, por consequência, o sócio precisa saber o que o Conselho Deliberativo está fazendo. Sempre lembrando que no topo dessa pirâmide, que é uma pirâmide invertida, né, ela é grande em cima, porque quem manda no clube, né, são os associados. Depois eles escolhem 340 conselheiros para os representar dentro do Conselho Deliberativo. Estes escolhem 5 eleitos para ser o Conselho de Gestão, que montam um staffzinho e que daí vão administrar o clube. O reporte tem que ser para cima, em direção aos sócios. Por isso que é importante, o sócio, que é o verdadeiro dono desse clube, ele precisa saber o que está acontecendo no clube do qual ele é proprietário, né, associado. Então, assim, nada mais correto do que o Conselho de Gestão, o Conselho Deliberativo, dar transparência de tudo que está acontecendo. Para isso, a gente precisa fortalecer um pouquinho os canais de comunicação, né? Precisa que o site do clube tenha mais informações, precisa que o Conselho de Gestão dê mais informações para o Conselho Deliberativo dê mais informações para o sócio. Tá? E isso é uma caminhada que a gente está fazendo também. Bacana. Eu fiz essa pergunta para a Chapa 8, vou fazer para vocês também, né? A gente viu muitas propostas aqui de vocês, né? Acho que a gente conseguiu abranger praticamente todas. Se vocês pudessem escolher uma proposta só, né, para levar como norte no Conselho Deliberativo, se eleitos, qual seria? Eu acho que o passo que nós temos que dar, e aí eu não combinei essa resposta com o Milano, né? Eu acho que bom! O passo que nós temos que dar agora é realmente permitir que o Conselho Deliberativo participe mais, né? As comissões, o Conselho Deliberativo, ele fica muito passivo na gestão do clube, e nós precisamos que isso... Nós temos 340 pessoas com grande potencial de colaborar, se bem escolhidas pelos associados, isso é um grande poder para o clube. Não são mais 5 pessoas que pensam e decidem. A gente tem 340 pessoas para colaborar, para pensar nas comissões, cada um dentro da sua especialidade, dando profundidade técnica para os seus assuntos, e isso a gente tem que utilizar a partir de agora para dar mais performance para o clube. Vai lá, Milano. Cara, se eu pudesse escolher só uma hoje, é a gente mudar o estatuto amanhã e botar votações obrigatoriamente abertas para o Conselho Deliberativo. Eu entendo que tem que ser o nosso principal, a nossa principal bandeira enquanto instituição nesse momento. Transparência, representatividade, né? E isso é muito importante. As pessoas têm que saber o que aquelas pessoas que elas elegeram, né, estão fazendo lá. Estão representando elas de acordo ou não estão representando de acordo? Né? Votaram a favor ou contra aquilo que eu gostaria que votasse? Houve discussão. Eu entendo que essa, para mim, hoje seria a mais importante para este momento que a gente está vivendo. Ali na frente, teremos outras prioridades, com certeza. Perfeito. Então, eu vou deixar o espaço aqui para vocês, para deixar o recado para o associado que ainda não decidiu o voto, né? E que quer, por exemplo, que gostou das ideias da chapa número 5, né? E que gostaria de ver mais propostas, ou conversar com vocês, ou ter um acesso. Como é que essa pessoa pode fazer? Bom, Colar, a gente tem o site, né, o interpodemais.com.br.
Ali a gente tem todo o conteúdo, né, e da nossa proposta, tanto para o Conselho de Gestão quanto para o Conselho Deliberativo, e a nominata, né, de todos os nossos integrantes. E eu acho que o associado tem que fazer essa pesquisa, tem que olhar quem são as pessoas. A gente acha que tem uma chapa com pessoas muito importantes, né? Eu e o Milano fazemos parte da chapa, né, Milano? Estamos lá, precisamos renovar os nossos mandatos, né? Se a turma quiser que a gente continue lá. Mas a gente tem um grupo muito importante de pessoas com profundidade técnica nas suas áreas, que tenho certeza vão contribuir muito. E aí, através do próprio site, das redes sociais, a gente tem respondido as dúvidas e batido um papo com a torcida e com os sócios. É uma grande satisfação para a gente, né, e isso seguirá sempre assim. Tá? Da minha parte, era isso. Espero que os sócios pensem bem, olhem os projetos, as propostas, e façam uma boa votação e participem da eleição no dia 15 de dezembro. Colar, finalizando, obrigado aí, cara, mais uma vez. E eu acho que a nossa chapa está uma chapa muito, muito robusta. A gente tem pessoas bem importantes aí dentro do nosso ciclo, do nosso ecossistema social e colorado, né? Acho que são pessoas que podem contribuir muito para o clube. E, de novo, cara, eu tenho certeza que a gente tem propostas para fazer o clube avançar nos próximos anos, e a gente conta muito com esse voto para o Conselho Deliberativo, lembrando que são 2 votos, né, um para o Conselho de Gestão e outro para o Conselho Deliberativo, e que a gente tem que digitar 05, não é só 5, é 05, digita 05 para o Conselho de Gestão, 05 para o Conselho Deliberativo, e que a gente consiga fazer uma votação tranquila no dia 15 de dezembro. Senhores, muito obrigado por terem topado participar aqui. Acho que é um espaço bacana, né, que o sócio ou o torcedor que se interesse pela política consiga entender um pouquinho mais as ideias, os movimentos. Isso foi a nossa segunda entrevista, né? A gente vai tentar entrevistar todos, nem todos, né? Sempre deixar claro, se ninguém vier aqui da chapa 1, 2, 8, a 8 veio, né? A 8 é 5, 15, não vier é porque não quiseram. O espaço foi dado e elas optam por falar ou não. Beleza? Dá o like no vídeo, te inscreve no canal e acompanha aí o pessoal da Chapa 5 que veio aqui apresentar as ideias de vocês. Valeu! Valeu, claro!